Superlativos. Nós usamos eles como os adjetivos superlativos para afirmar que algo ou alguém possui alguma qualidade. Eles existem regras. A primeira é dos adjetivos curtos. Então, a estrutura fica o de mais o adjetivo mais o est. A segunda regra é quando o adjetivo curto termina em e. Daí a gente usa o de mais o adjetivo mais o st. A terceira regra é com os adjetivos curtos terminam em vogal mais consoante. A gente dobra a última consoante do adjetivo e adiciona est. Então fica de mais adjetivo mais est. A quarta regra é no caso dos adjetivos curtos terminados em y, a gente troca o y por i e adiciona est. Então vai ficar de mais adjetivo mais o y mais i est. A quinta regra é para os adjetivos longos, com mais de 2 sílabas. Então a gente põe the most mais o adjetivo. E tem exemplos de alguns adjetivos que são irregulares na forma de superlativo. Por exemplo, good fica best, bad fica worst, fair fica fattest. A gente usa o going to. A gente usa para expressar planos ou interações futuras. Usa-se o going to. Então, a forma afirmativa do futuro going to é o sujeito mais o verbo to be mais o going to mais o verbo principal e, por último, o complemento. Na forma negativa, a estrutura fica sujeito mais verbo to be mais not mais going to mais o verbo principal e mais o complemento. Na forma interrogativa do futuro com going to, é composto por verbo to be mais sujeito mais o going to mais o verbo principal e mais o complemento. Pronomes reflexivos são usados quando a ação é praticada e sofrida pelo próprio sujeito. Alguns exemplos são I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself e alguns outros. Agora eu vou falar do verbo to be. Ele pode assumir diversas formas, por isso que ele é irregular. As frases na forma afirmativa ficam sujeito mais verbo to be mais complemento. Na forma negativa, fica o sujeito mais o verbo to be mais not mais complemento. E na forma negativa do verbo, a gente possui formas contraídas, como was not, I wasn't, he, she, it was not, he, she, it wasn't, you, we, they were not, you, we, they weren't. E as frases na forma interrogativa ficam verbo to be mais sujeito e mais complemento. O past continuous. Ele descreve uma ação que está em andamento em determinado período do passado. A forma afirmativa dele é sujeito mais verbo to be mais o verbo principal mais o ing mais o complemento. E na forma negativa fica sujeito, verbo to be, mais not, mais verbo principal, mais o ing e mais o complemento. Na forma interrogativa fica verbo to be, mais sujeito, mais o verbo principal, mais o ing e mais o complemento.